pessoal, aqui é a Graziele. Olá pessoal, aqui é o Euclides, nós somos do Casal Empreenda. E hoje a gente decidiu compartilhar com vocês quais foram os 8 passos que deram início para a nossa grande mudança. Mas antes de a gente compartilhar com vocês esses 8 passos, é importante que vocês saibam como nossa vida estava no momento que a gente decidiu optar por esses 8 passos. Na verdade, esse momento que nós nos encontrávamos é a realidade de muitos casais por aí. Então, eu estava numa rotina de trabalho pesada, onde muitas vezes, ao chegar em casa, muito antes de sentar para descansar, tinha uma série de preocupações para resolver, com casa, filho, serviços domésticos. Então, essa rotina, ela acabava me exaustando ainda mais, fora os meus problemas já do serviço, né? Eu estava numa rotina muito pesada, eu saía de manhã cedo para trabalhar, voltava à tarde, à noite, e algumas vezes eu tomava a decisão de não ir para a faculdade para poder ficar em casa com a minha filha. Mas mesmo assim não tinha uma qualidade de estar com ela. Por quê? Você vem já estressado do serviço, você vem com um monte de outras preocupações, contas, sem paciência. Você chega no final do mês, você recebe o seu dinheiro e já logo acaba. Isso tira a calma de qualquer pessoa. A preocupação que nos assombrava era, eu trabalho comissionada, não tenho uma renda fixa, então aquela preocupação de que será que esse mês fecha? Será que esse mês a gente vai conseguir fechar? Então isso era uma preocupação constante na nossa vida. Então a gente tinha um tempo de qualidade quando ufa, esse mês deu e até o próximo dia. Se não, a gente sentava para conversar só sobre problemas. Quando o casal se encontra nessa situação, onde ele se depara que as conversas dele são somente baseadas em problemas da casa, problemas financeiros ou problemas dos filhos, esse tipo de relação, né, afasta muito o casal, diminui a química entre eles, e era a situação que a gente vivia. Nós vivíamos num ambiente que, quando a gente percebeu esse ciclo que nós vivíamos, associado às brigas, às discussões, a um ambiente de estresse realmente por conta dessa pressão financeira, a pressão do cansaço, a pressão das dívidas. Então, isso nos distanciou muito, né? A gente sentiu na pele isso. Só que muitos casais, assim como a gente que vive nessa pressão, eles identificam isso, só que quando se passa muito tempo. Nós vivemos 9 anos juntos e eu não sei posicionar de quando para cá que isso veio acontecer, né? Mas já não é de hoje. A frequência, a sequência do dia a dia dessas situações aí acaba afetando muito no casamento. Bom, quando vem essas brigas, a gente vai se tornando cada vez mais infeliz, o casal cada vez mais afastado, e nós realmente estávamos a um pé do divórcio. Nós já havíamos conversado com pessoas próximas, nós já havíamos realmente cogitado essa ideia muito forte. Então, essa era a situação que a gente vivia, era um clima totalmente tenso, era um clima que não era prazeroso, muitas vezes nós saíamos para jantar e a gente não conseguia conversar, era simplesmente a gente brigava ou falava de problema, não existia aquele entrosamento, a gente não tinha mais assunto em comum. Então, assim como a gente viveu muito tempo assim, eu sei que tem muito casal que vive. Se você é um desse casal, se você faz parte dessa história, desse ciclo de vida, eu acho que vale a pena você conferir esses 8 passos. O primeiro passo é você estar muito indignado com a situação. Quando você percebe que você está inserido no meio desse ciclo, esse é o primeiro passo, né? Então, é o que a gente fez. A gente estava inconformado. Será que é só isso que tem? Será que a gente vai ter que viver uma vida inteira assim? O segundo passo é um passo muito importante, que é você procurar uma solução.
E nessa hora, eu quero dar parabéns para vocês. Parabéns, porque se você está aqui com a gente, acompanha nosso vídeo, está vendo essa história, é porque você já está nesse passo. Então, você já deu esse passo. Você já está em busca de uma solução. Se você se interessou por isso, significa que você já está andando nessa direção. Parabéns, siga em frente. Terceiro passo é a escolha do caminho. Bom, no nosso caso, eu acho que eu tive esse start mais rapidamente do que você, né? Com certeza. E comecei a procurar na internet, eu estava realmente muito incomodada. Eu comecei a pesquisar o que fazer, como realizar alguma coisa para mudar. Eu não sabia nem que eu estava procurando, para falar a verdade. Mas eu sabia que tinha uma coisa para ser encontrada. Ou seja, eu comecei a buscar maneiras de ganhar mais dinheiro, maneiras de trabalhar menos. Eu comecei a pesquisar como fazer para ter uma renda financeira diferente. E essas coisas eu comecei a pesquisar e eu me deparei com a história de um cara que dizia que ele tinha saído de uma dívida muito grande e se tornado uma pessoa livre financeiramente num prazo de 2 anos. Quer dizer, eu já estava há 9 anos vivendo assim, 2 anos era rapidinho, se tivesse realmente uma saída. Nesse dia, quando a Graziella encontrou esse curso, esse seminário, eu estava na faculdade. Recebi um e-mail dela informando que ela havia encontrado um curso e que esse curso seria capaz de mudar nossas vidas. Bom, eu li aquele e-mail, estava na sala de aula, pensei, poxa, o que vai mudar? Aí li o chamado lá, falei, eu com minhas crenças, claro, já logo pensei isso, não adiantar de nada. Mas enfim, só com sair e estar em São Paulo para vivenciar esse curso, bom, já é um momento diferente. Então, vamos lá e vamos ver o que vai dar. Aí, a gente dá início ao 4º passo. E o 4º passo é a história de acreditar. Então, você precisa realmente acreditar que existe uma saída. Que seja qualquer um desses caminhos, se você digitar no Google como sair das dívidas, vai aparecer milhares de opções. Então, você tem que escolher um caminho. Eu escolhi um, eu acreditei nele e eu coloquei todas as minhas expectativas nesse passo. Eu acreditei naquela história, eu acreditei no que aquele rapaz falava e eu literalmente paguei para ver. Na ocasião, eu não tinha dinheiro, eu já estava endividada, eu não tinha o que fazer. Então, eu peguei um cartão de crédito emprestado e paguei o curso. Eu falei, se ele está dizendo, se ele conseguir fazer 1/3 da mudança que ele conseguiu na vida dele, na minha vida, já vai valer a pena. Então, eu fui e fiz. Quando o Euclides chegou em casa da faculdade, ele me perguntou o que era aquilo, quanto eu tinha pagado, se eu estava louca de fazer mais uma conta, né? E eu disse para ele, eu acredito que isso vai mudar. Não botou muita fé, mas também não relutou, né? Então, esse é um passo que é muito importante, porque é nesse passo onde você acredita que você é possível de ver uma mudança. Espero que tenham gostado. Convido todos para se inscrever no nosso canal. Esse vídeo estava ficando muito comprido, então nós vamos dividir ele em 2 partes. Se inscrevam aqui embaixo do canal para não perder o lançamento da 2ª parte do vídeo com os outros passos. Obrigada!